Então, pessoal, o que nós precisamos é saber avaliar a performance do neurônio. Então, para avaliar a performance do neurônio, você tem que criar uma função, na verdade uma função, que vai medir a quantidade de acertos. Essa função está descrita aqui nessa célula. Isso daqui é uma função. Sempre na função você vai ter que ter essa parte que são as saídas verdadeiras, né, os valores verdadeiros, e fazer uma comparação com as saídas do seu neurônio, né? Então, quando os dois forem iguais, então a gente soma. Essa é a função. Existem outros tipos de funções que você pode criar, tá certo? Então, você pode criar essa função, a função erro, né? Que na verdade é o que é mais utilizado é a função erro, na verdade, e não a função acerto, né? Não é a performance, mas sim o erro. O foco é sempre no erro. Então, para esse exemplo que nós vimos, né, se o neurônio acerta 57,3%, então ele vai errar 42,7%. E a função que vai fazer isso é essa daqui, né, onde você vai fazer a comparação dos valores verdadeiros com os valores que o neurônio soltou, colocando o símbolo de diferente, né? Então, vai medir as vezes em que o neurônio não acerta os dados corretos. Então, você nota aqui que deu 42, né? Você pode aproximar esse número para 42,7, que é exatamente esse daqui. Esse vetor, ele vai indicar a direção, agora não é mais direção de crescimento, né? É a direção em que a função erro diminui, né? Ou seja, a direção onde ela decresce. Então, no caso, ele sai de 42,7% para um valor, né? Esse neurônio foi recalibrado e agora ele tem um erro menor, de 34%. O símbolo que nós utilizamos para representar essa seta, que é o vetor, é esse daqui, um triângulo para baixo, né? O nome desse triângulo para baixo é nabla, tem outros nomes também, e é uma operação que você aplica sobre a função P, né? Sobre a função que está avaliando a performance do seu neurônio, tá certo? Então isso daqui é apenas um símbolo desse vetor aqui, dessa seta. E esse vetor, isso daqui é o que a gente chama, toda essa operação, né, quando você realiza essa operação do nabla aplicado a uma função, você tem o gradiente. Então isso daqui é o gradiente. Nós vamos explicar melhor em aulas futuras. Esse gradiente, ele sempre aponta na direção de crescimento da função. Tá? O gradiente sempre aponta no crescimento, na direção de crescimento da função. Como você está focando agora no erro e você quer diminuir, então essa direção não é mais o gradiente, e sim menos o gradiente, ou seja, é a direção oposta do crescimento do erro. Né? Então, o erro, na verdade, cresce nesse sentido, e no sentido oposto, que é desse vetor, então por isso que tem esse sinal de menos, é a direção onde o erro diminui, tá certo?
Então, no caso, se você está focando no erro, você tem que pegar, então, focar no menos o gradiente, né? E não no gradiente.